O cristão pode ser cremado? Sim, a Bíblia não é clara sobre o assunto, mas pelos exemplos que dá, podemos concluir que a cremação não é errada, desde que não seja em adoração a outros deuses. O importante é mostrar respeito pelos mortos e por Deus. Cremação não era a forma mais comum de dispor dos mortos nos tempos da Bíblia. A cremação aparece poucas vezes na Bíblia. A primeira vez que isso acontece é em Josué 7, 25, 26, quando o povo apedrejou um homem que tinha cometido pecado e sua família, e depois queimou os seus corpos, junto com tudo que tinham. Os ossos, que são muito mais difíceis de queimar, depois foram enterrados. Nesse caso, a cremação foi usada como punição para apagar qualquer vestígio desse homem e do seu pecado. Outro caso bem diferente foi a cremação de Saul e seus filhos, 1 Samuel 31, 11 a 13. Os filisteus tinham pendurado seus corpos no muro de sua cidade como troféus. Então alguns israelitas tiraram os corpos de lá e os queimaram, provavelmente para evitar que os filisteus voltassem a usá-los como troféus. Davi depois agradeceu essas pessoas pelo que fizeram, 2 Samuel 2, de 4 a 6, dando a entender que a cremação não é um pecado. A forma mais comum de dispor dos mortos na Bíblia era o enterro. Muitas famílias tinham como propriedade uma sepultura, onde enterravam vários membros da família. Um exemplo é a sepultura da família de Abraão, onde ele, Sara, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó foram enterrados. Isso está em Gênesis 49, de 29 a 31. A Bíblia fala de lugares com vários sepulcros, que provavelmente seriam parecidos com o que hoje chamamos de cemitérios. Marcos 5, 2, 3. Tanto Jacó como José foram embalsamados e colocados em sarcófagos, ao jeito dos faraós do Egito. Isso está em Gênesis 50, 2, 3, Gênesis 50, 26. Esses foram casos especiais, ligados à cultura dos egípcios. O embalsamento no Egito estava muito associado ao culto do deus Osíris, mas a Bíblia não condena esses dois casos porque não foi feito com a intenção de adorar outros deuses. Cremação é uma prática pagã? Em muitas culturas pagãs orientais e do norte da Europa, era e é costume cremar os mortos, mas em Israel e nos povos vizinhos era mais normal enterrar. É mais uma questão cultural. O fazer passar pelo fogo de que a Bíblia fala não era cremação, era sacrificar pessoas normalmente vivas no fogo a um deus pagão, coisa que era abominável para Deus. Isso está em Jeremias 7:31. Podemos notar que a cremação de que falam na Bíblia era sempre ligado a pessoas ruins. As pessoas comuns normalmente eram enterradas. Mas então, posso ser cremado? Sim, a Bíblia não tem mandamento sobre enterrar ou cremar. Cada um pode escolher de acordo com a sua convicção. Isso está em Romanos 14, 22. Algumas pessoas entendem o enterro como uma forma de mostrar que acreditamos na ressurreição. Outras pessoas simplesmente veem o enterro e a cremação como formas de despedir os mortos com dignidade. Também é preciso pensar se a cremação é aceitável na cultura em que você vive. Cada pessoa deve orar e pedir orientação a Deus a respeito desse assunto.